E Adriana Ferreira, vamos lá para Brasília? Vamos. Prossiga, viu, o Diego Urbano? Precisamos prosseguir, Adriana Ferreira. Não, eu acho que eu posso contar aqui, porque eu já contei também lá. Conta, porque essa história é boa. É boa, porque é o seguinte. Aguenta aí, Larissa, calma aí. Calma Escuta aí, essa Larissa, que é boa. só mais um pouquinho. Mas é o seguinte, ó, a Larissa tá aqui, viu, gente? Pode colocar ela até na pode tela. colocar ela na tela ela e tá for... ouvindo. Mas é o seguinte, a Larissa vai ouvir a gente também. É porque todo mundo aqui, nós temos, quando a gente está no estúdio, no outro estúdio, a gente tem um ponto, né? Que as pessoas, o diretor de TV, ele fala conosco. E aí, de manhã, quem fala conosco é o João. O João fala conosco João aqui, Lages. o João Lages, ele vai falando quais as matérias que vão entrar, quais repórteres que estão no... Em resumo, ele manda mesmo, né? Ele manda e desmanda. E aí, quais repórteres estão prontos para entrar, estão prontos, quantos minutos faltam para acabar a matéria, para você se reorganizar, para você se concentrar, quantos minutos você tem de comentário. E aí, eu estava de manhã um dia desse, né? E todo mundo sabe que eu gosto de falar demais, né, Flávio? A gente gosta, né? A gente já não gosta de falar muito. Aí eu tô lá conversando, falando meus comentários, né? Falando sobre tudo, sobre as coisas que estavam acontecendo ali no ar. Aí o João fala, assim, Adriana, precisamos seguir. Cortou meu barato, Precisamos João. seguir. Precisamos seguir. E aí agora, é o que eu estava contando para os meninos agora. Eu falei assim, nós temos que chamar a Larissa rápido, porque senão o João já fala, precisamos seguir. Ô, Lari, tudo bem? Ei, gente, boa noite. Só um parênteses. Esse é um lema pra vida, né, gente? Precisamos seguir. Precisamos seguir sempre. O tempo todo. Daqui a pouco você já estava assim, né, Lari, pra gente, né? Não, eu já ia levantar a plaquinha. Precisamos seguir, né, gente? Mas apesar de que a entrevista estava muito boa, gente, sobre a saúde mental e tudo mais, estava excelente. Eu falo que é um serviço de utilidade pública que a gente faz, né? É uma prestação de serviço, né, Lara? Então, tem hora que a gente precisa, às vezes a gente estende um pouquinho, mas por um assunto que a gente precisa reforçar e muito, porque a gente sabe que tem muitas pessoas em sofrimento, né? Pois é. Exatamente. E já que estamos falando em seguir em frente, vamos falar de política, porque Paulo Pimenta seguiu em frente, né? Seguir o caminho dele. Precisa seguir em frente, Precisa seguir em frente. Precisa seguir em frente. Ele é um doce. Já era mais ou menos esperado isso aí, né, Larissa? Aí hoje oficializaram o querido siga em frente, né? Foi. Conta pra gente, então. Gente, então, já era um anúncio esperado. Essa troca, então, no comando da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, saindo Paulo Pimenta e entrando Sidônio Palmeira. Paulo Pimenta, deputado, alguém muito próximo do presidente Lula, mas que já estava recebendo muitas críticas por falhas e erros na comunicação do governo. E aí, quando a gente fala em erros e falhas, não é necessariamente só para a população, óbvio, né? É uma estratégia extremamente importante você comunicar corretamente e atingir o cidadão da forma como você espera. Mas também a gente viu integrantes do próprio governo criticando essa comunicação, ou seja, né, não estava satisfazendo os objetivos do governo nessa estratégia com a população, na percepção da população a respeito do governo federal, e também não estava sendo satisfatória a estratégia aos olhos de integrantes do governo federal. E aí, só para citar um exemplo, e um exemplo extremamente recente, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de hoje. Ele deu uma entrevista para a Globo News e, nessa entrevista, ele fala dos erros e falhas de comunicação do governo. Obviamente, sem citar nomes, mas quando ele está mencionando ali, fazendo referência ao âmbito econômico, né, as medidas econômicas, ele cita essas falhas de comunicação. E aí, portanto, hoje, Paulo Pimenta e o próprio Sidônio Palmeira desceram lá no térreo do Palácio do Planalto para conversar com a imprensa e confirmaram, portanto, essa troca. E quem é Sidônio? Sidônio
é o publicitário que fez a campanha vitoriosa do presidente Lula em 2022. Ele já estava atuando no governo. Aquele vídeo que a gente comentou bastante aqui, né, Flávio, do Gabriel Galípolo, ao lado de Haddad, com Lula fazendo todos aqueles elogios a Galípolo e garantindo a autonomia do Banco Central, por exemplo, Sidônio já estava envolvido ali naquele momento, né? E a gente conversou bastante sobre esse vídeo aqui, porque ele chamou muito a atenção e a gente ficou, qual que vai ser a reação do mercado, né? Então, já se especulava muito sobre quando ocorreria, ocorreu hoje e sendo oficializado com esse comunicado mesmo, formal, à imprensa. E aí, o que acontece, né, gente? Primeiro, para falar sobre os rumos dessa comunicação do governo. Quando a gente pega as declarações tanto de Paulo Pimenta quanto de Sidônio, a gente vê que dizendo que essa reconstrução, esse realinhamento da comunicação do governo já estava acontecendo, que foi o que Paulo Pimenta disse. Ele disse que já era uma construção de algum tempo, que agora começaria uma nova fase, que ele esteve à frente da comunicação naquele momento de reconstrução do governo federal e que agora é a fase a partir de agora, né, começa a fase de colher os frutos. E aí, Sidônio, também nessa fala aos jornalistas, ele cita a importância da comunicação digital e dizendo que, atualmente, o que a gente vê na comunicação do governo federal, e muitas vezes pode ser considerada até mesmo analógica, né, para fazer, então, essa referência a uma comunicação que parou no tempo, que não está percebendo a velocidade das redes sociais, que precisa dar respostas cada vez mais objetivas, claras e respeitando o tempo acelerado das mídias digitais. Então, um dizendo sobre essa nova fase e o outro dizendo sobre essa guinada mesmo em relação à comunicação digital do governo. E aí, pessoal, a gente pode citar, se eu abrir aqui falando um pouco sobre as críticas do ministro Fernando Haddad ao que a gente tem visto, ao que ele chamou de falhas na comunicação, a equipe econômica foi uma das que mais sofreu ou que vem sofrendo com esses erros de comunicação, né, Flávio e Dri? A gente viu aí diversas dificuldades em relação à comunicação sobre o que estava sendo enviado para o Congresso, por exemplo. Muitas medidas estavam chegando ao Congresso sem que isso fosse explicado e comunicado de forma objetiva e clara para a população, para o cidadão, e aí o Congresso, insatisfeito com aquele movimento, acabava repassando uma informação que muitas vezes não era exatamente o que estava na proposta desejada pelo governo. Outro ponto que a gente viu acontecer muito com a equipe econômica era: o ministro Fernando Haddad falava uma coisa, outro integrante do governo federal falava outra e causava toda aquela repercussão no mercado que é prejudicial para todo mundo, como a gente viu há algumas semanas o dólar no patamar que chegou. Então, gente, agora vamos observar qual que vai ser a estratégia, portanto, para que seja de fato essa fase de colheita, né, que o Sidônio citou aí. Como que vai ser essa colheita? O que o governo quer mostrar e como vai mostrar isso para a população? E aí o passo seguinte vai ser acompanhar como isso vai repercutir, por exemplo, nas pesquisas de percepção das medidas do governo, né? Agora, Olário, nosso tempo tá curtinho, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão digital, porque parece para mim tão claro que o governo tem essa necessidade tão urgente, né, de se atualizar no que diz respeito à comunicação digital. Você não acha que demorou muito para fazer essa troca, não? Ou pelo menos assim, para se implementar, né, algo ou uma comunicação mais eficiente no que diz respeito a redes sociais, enfim, a esse uso, né, inteligente da internet? Porque eu fico vendo, às vezes, os parlamentares, né, principalmente os da direita, a gente sabe a destreza que a direita tem para utilizar as redes sociais e utilizar a internet. O governo precisa melhorar isso muito, né? Com certeza, Adri. E aí você entra num ponto fundamental, que é justamente nessa perspectiva, digamos, desses lados opostos. Como você disse, a direita, sim, cresceu porque
um dos motivos pelos quais, né, cresceu e ganhou essa importância que a gente vê, por exemplo, dentro do Congresso hoje, é porque dominam muito bem essa agilidade das redes sociais, essa linguagem objetiva e clara em cima ali do que está acontecendo, né? E a gente viu o governistas não acompanhando isso. Perdendo então, time, sim, né? De determinadas situações. Exato. Demorando muito para responder coisas que precisam ser muito ágeis. E aí eu volto nessa relação governo e Congresso, né? Porque o que batia no Congresso, a oposição já vinha se manifestando nas redes sociais e aquilo ali viralizava e o governo estava... A sensação que a gente tinha, até agora, pelo menos, é que o governo está sempre tentando correr atrás, né? Não existe... existe muito pouco de uma proatividade, de algo que parte do governo. Parece que ele está sempre tentando correr atrás de de algo que ficou pela metade ali, que ficou pelo caminho mal explicado, mas que acaba indo contra o próprio governo. Então, agora, a expectativa é perceber como que vai se dar a comunicação dentro desse timing acelerado, mas sem deixar de explicar o que precisa ser explicado para também não dar brecha para a disseminação de fake news, né, gente? É isso, né, Larissa? Precisamos seguir. Precisamos seguir. Nós e Paulo Pimenta. Tá bom, viu? Exatamente. Flávio Lages. Hoje eu tô aqui de Flávio Lages. Obrigado, viu, Larissa? Obrigada, um abraço para você. Tchau, até amanhã, viu? Larissa, amanhã. obrigada.